Can we all come together? Can we all come together? E aí, pessoal, sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao Viveração Podcast, o programa que abraça a diversidade e dá voz à comunidade LGBTQIA+. Aqui vamos falar de tudo, dos desafios aos avanços, das lutas às conquistas, sempre com muito respeito e amor. No episódio de hoje, vamos mergulhar em um tema essencial que ainda demanda nossa atenção e conscientização: as desigualdades sociais e econômicas relacionadas à epidemia de HIV/AIDS no Brasil e no mundo. Sabemos que a luta contra o HIV e a AIDS está longe de acabar, mas é importante entender como diferentes grupos dentro da nossa comunidade LGBTQIA+, são afetados por essa realidade. Se voltarmos no tempo e mergulharmos na história da epidemia de HIV/AIDS na comunidade LGBTQIA+, nos anos 80 e 90, nossos irmãos e irmãs enfrentaram uma crise devastadora, uma tempestade implacável que assolou a comunidade com uma força avassaladora. Naqueles tempos sombrios, a falta de informação e o preconceito geravam medo e desespero. Figuras como Herbert Daniel, ativista e escritor brasileiro, emergiram como guias inspiradores nessa jornada. Herbert foi um dos pioneiros na resposta à epidemia de HIV no Brasil, atuando incansavelmente para disseminar informações sobre prevenção e tratamento e combatendo o estigma que envolvia a infecção. Seu legado ecoa até os dias de hoje, lembrando-nos da importância de dar voz aos mais vulneráveis e unir forças em prol de uma causa maior. Uma doença misteriosa que era totalmente desconhecida há 2 anos, segundo as autoridades médicas americanas, transformou-se nos últimos meses na epidemia mais violenta do século. Trata-se da Síndrome da Deficiência Imunológica, ou AIDS. Mas a nossa comunidade nunca baixou a cabeça. Nos unimos e levantamos bandeiras, lutando por respeito, igualdade e por uma vida digna. E com o tempo, as perspectivas de tratamento e prevenção mudaram. A ciência avançou e hoje temos tratamentos eficazes que permitem viver com HIV com qualidade de vida e ainda interrompendo a epidemia. Falando em amor e cuidado, não podemos deixar de mencionar o conceito de I igual a I, ou, como é mais conhecido, indetectável igual a intransmissível. Uma revolução na resposta ao HIV/AIDS que nos mostrou que ter o vírus indetectável no sangue significa não só uma vida mais saudável para quem vive com HIV, mas também a garantia de não transmitir o vírus a outras pessoas. É a ciência abrindo portas para o amor sem medo, desconstruindo mitos e empoderando ainda mais a comunidade LGBTQIA+. I igual a I é mais que uma sigla. É a prova de que a informação e o conhecimento são instrumentos poderosos. Porém, apesar dos avanços científicos, meus amigos, precisamos falar sobre as desigualdades que ainda assolam nossa comunidade nesta luta. A epidemia de HIV não afeta todos os grupos de maneira igual. A AIDS, apesar dos avanços científicos, também afeta grupos de maneira desigual. As pessoas que ainda morrem de AIDS no Brasil são, em grande parte, aquelas que não tiveram acesso ao tratamento adequado ou que foram diagnosticadas tardiamente. Embora o país tenha avançado significativamente no acesso à terapia antirretroviral, ainda existem desafios na identificação precoce da infecção pelo HIV e no engajamento contínuo nos cuidados de saúde. Pessoas LGBTQIA+, que pertencem a minorias raciais, imigrantes, sem teto ou de baixa renda enfrentam desafios adicionais. A desigualdade social e econômica dificulta o acesso a informações sobre prevenção e tratamento, além de limitar o acesso a recursos de saúde e apoio.
De acordo com o último boletim epidemiológico do Ministério da Saúde, no Brasil, ainda são notificados acima de 40 milhões de novos casos de HIV por ano. E, infelizmente, as taxas de infecção por HIV entre pessoas LGBTQIA, de minorias raciais, imigrantes, pessoas em situação de rua ou de baixa renda são desproporcionalmente altas, evidenciando a intersecção entre a desigualdade social e a disseminação do HIV. Historicamente, é importante ressaltar que, de acordo com relatórios, como por exemplo o Em Perigo, lançado em 2021 pelo UNAIDS, e estudos anteriores, grupos mais vulneráveis, como homens que fazem sexo com homens, pessoas trans, profissionais do sexo e pessoas privadas de liberdade, têm sido mais afetados por novas infecções pelo HIV no Brasil. Nos últimos anos, também vimos um aumento significativo de novas infecções entre jovens e adolescentes. De acordo com os dados do Boletim Epidemiológico do Ministério da Saúde, a taxa de detecção de HIV entre jovens de 15 a 19 anos mais do que triplicou no período de 2007 a 2018. Já entre os jovens de 20 a 24 anos, a taxa mais que dobrou no mesmo período. Esses números destacam a importância de programas de prevenção e educação sexual, especialmente voltados para os jovens, para fornecer informações adequadas sobre o HIV e a AIDS e promover o uso de métodos de prevenção como a camisinha, a PrEP, a profilaxia pré-exposição e a PEP, a profilaxia pós-exposição. A realidade de desigualdade também se reflete no relatório O Caminho que Põe Fim à AIDS, lançado pelo Programa Conjunto das Nações Unidas sobre HIV/AIDS, UNAIDS, em 2023, que nos traz um panorama global preocupante, mostrando que o acesso a serviços de saúde e tratamentos eficazes continua sendo uma barreira em diversas regiões do mundo, especialmente em países de baixa e média renda. É hora de nos unirmos, enfrentarmos essa realidade e lutarmos juntos por um mundo mais justo e inclusivo para todos nós. É fundamental compreender essas realidades para que possamos agir juntos e mudar essa história. Vamos dar voz a essas questões, ouvir histórias reais e buscar soluções. Afinal, aqui no Viveração Podcast, somos uma comunidade unida que se apoia e se fortalece. É por isso que hoje vamos conversar com a Ariadne Ribeiro, oficial de Igualdade e Direitos do UNAIDS, sobre esses e outros assuntos. Então, fica o convite para continuarmos essa jornada juntos. Vamos aprender, desconstruir preconceitos e lutar por uma sociedade mais justa e inclusiva para todos nós. Prepare o coração, porque temos muitas histórias fundamentais para compartilhar. Fiquem ligados nos próximos episódios do Viveração Podcast. E lembrem-se, a diversidade é o que nos torna únicos e especiais. Vamos lá? Seja bem-vindo ou bem-vinda ao Viveração, nosso encontro quinzenal para falar de sexualidade, saúde e direitos humanos. Oi, Ariadne, tudo bem com você? Tudo jóia, Augusto? Que bom estar aqui com você. Eu também estou feliz. Então, Ariadne, obrigado pela disponibilidade de falar com a gente, né? É sempre um prazer conversar com você. E a gente queria conversar um pouquinho sobre um assunto que não estava previsto no nosso cronograma desse ano, que é o assunto da desigualdade na relação com a epidemia de HIV/AIDS, né, no Brasil e no mundo. Eu li o relatório do UNAIDS e fiquei bem assim, preocupado, né? Mas pensei que eu poderia fazer um pouquinho conversando com você sobre isso. Então, conta pra gente, Ariadne, só um pouco, antes da gente começar, só conta um pouquinho quem é você, o que você faz, né, para o pessoal que não te conhece ainda te conhecer. Guto, é sempre uma honra estar aqui com você, com o Viveração Podcast. Eu
eu também escuto o Viveração Podcast, então eu não só tô aqui gravando para ti, como também sou uma ouvinte de vocês e adoro o conteúdo que vocês trazem. Eu me chamo Ariadne Ribeiro, eu sou oficial de igualdade e direitos aqui no UNAIDS Brasil, mas fora isso também sou uma professora, pesquisadora, tenho mestrado e doutorado em psiquiatria e psicologia médica pela Escola Paulista de Medicina. Meus trabalhos antes do UNAIDS se resumiam a um trabalho científico e clínico dentro, da psiquiatria, né, então eu trabalhei bastante com populações em situação de vulnerabilidade social, então pessoas em situação de rua, pessoas que fazem uso de álcool e outras drogas. E aí o meu entendimento de sinergia de vulnerabilidades também pôde ser expressado através de artigos científicos, um deles, publicado recentemente em revistas internacionais, como o caso da Nature. E, bom, essa sou eu, mas também sou uma humana apaixonada pelas almas humanas, que eu sei que, se educadas, podem mudar o mundo. Que legal. Nossa, bonito isso. Ariadne, então vamos falar do assunto, então, que a gente pensou esse episódio, que é principalmente o relatório que foi publicado pelo UNAIDS, né, o de 2023, sobre a epidemia de HIV, né? E a gente queria saber de você, assim, rapidamente, assim, é um resumão, se for possível, né? Dos quais são os principais dados e tendências com relação ao HIV no Brasil, né? Especificamente quando a gente trata da nossa comunidade, né, LGBTQIA+, que é a maioria do pessoal que escuta esse podcast. É. A epidemia de HIV aqui no Brasil, a gente já conseguiu o alcance de uma das nossas metas. Então, primeiro, né, o UNAIDS, ele é uma das organizações de dentro das Nações Unidas, então faz parte do sistema ONU, é um programa que coordena as ações de 11 agências, né, aqui no Brasil, para que a resposta ao HIV seja intersetorial, eh interseccional também, que a gente tenha esse olhar, para as desigualdades e para as pessoas que foram mais afetadas, aquelas que foram deixadas para trás. O que a gente vê nos dados de HIV/AIDS hoje no Brasil é que o tratamento é extremamente eficaz, porque uma meta que a gente estabeleceu para 2025 já foi alcançada, que é a de supressão viral, então, das pessoas que estão em tratamento. As 2 outras metas, né, a de diagnóstico e a de tratamento, que é reter no tratamento, elas ainda precisam avançar um pouquinho mais. Em função, né, do tamanho continental do Brasil e também de outras questões, né, eh, socioeconômicas, a gente vai ver que algumas populações, sim, elas são mais afetadas pela desigualdade e, portanto, são mais afetadas não só pelo HIV, como também por outras pandemias. A gente falava antes de riscos comportamentais e riscos biológicos, depois a gente aboliu esses termos e passou a chamar determinados grupos de população-chave, e a gente também identifica, mesmo no Brasil, algumas populações que, além de chave, podem ser prioritárias. Por que a gente tem a definição de prioritário e chave? Qual é o entendimento nosso, né? Para esses 88% que já alcançaram, né, que já sabem o seu diagnóstico, puderam fazer um autoteste, um teste rápido, alguma coisa do tipo, e conseguiram se diagnosticar, a nossa meta é que eles se tratem o quanto antes, porque após iniciar o tratamento, a gente sabe que essas pessoas vão ter aí a supressão viral e, por isso, vão ter qualidade de vida assegurada, vão ter a possibilidade de viver sua sexualidade sem o medo, né, da infecção do outro, porque a gente sabe que carga viral indetectável é igual a vírus do HIV intransmissível, então isso é maravilhoso para todas as pessoas que vivem com HIV como eu. Isso é um suporte para nossa autoestima e para nossa segurança. Então acho que é importante dizer que, se a gente tiver essa informação cada vez mais ampliada e disponível para todas as pessoas, mais fácil vai ser a gente conseguir fazer o diagnóstico rápido e oportuno de todas as pessoas que se expõem a risco. E aí vamos falar de quem se expõe a risco? Todo mundo. Todo mundo que faz sexo se expõe a risco, porque se tem vida sexual ativa, tem risco.
E aí, por que que algumas populações são consideradas prioritárias? Porque essas populações foram tão afetadas pela desigualdade, que elas têm dificuldade de acesso à educação, elas têm dificuldade de acesso a trabalho, elas têm dificuldade de acesso em todas as coisas que compõem o que a gente hoje chama de cidadania. Como é que você pode considerar um cidadão se você percebe que esse cidadão não tem acesso a nada, não tem acesso a nenhum dos benefícios que ser cidadão te proporciona, né. Imposto todo mundo paga, até quem não trabalha está pagando, porque o imposto também está sobre o consumo. Então, todas essas pessoas já contribuem para que essa sociedade se forme da forma que está, né. No entanto, algumas dessas pessoas não tiveram a mesma condição de outras. Então a gente vai ver pelos dados do IBGE, por exemplo, o número maior de pessoas residentes nas regiões periféricas, nas regiões mais pobres das capitais, são a população negra. Isso tudo é um indício claro de o quanto a gente ainda precisa caminhar nesse processo decolonizatório que já aconteceu há muito tempo, no entanto ainda traz sequelas graves para uma sociedade que discrimina as pessoas ainda por conta da raça delas, né. Que diferença faz a pessoa qual é a raça da pessoa se somos todos iguais enquanto seres humanos? A diferença é, algumas pessoas, em função dessa discriminação, elas não só não têm acesso a direitos básicos e fundamentais, como educação, né, como também elas são, muito mais facilmente jogadas em tipos de trabalho que são informais, que não têm, a devida segurança, são mais facilmente exploradas no ponto de vista profissional e também em outros pontos de vista. Então, essas populações vão ser, sim, as populações prioritárias. Dentre elas, a gente vai ter indígenas, pessoas indígenas, a gente vai ter pessoas negras e a gente vai ter subgrupos populacionais em situações adversas. Pessoas em situação de rua, pessoas privadas de liberdade, né. Então, todas essas situações vulnerabilizam ainda mais as populações que já tinham uma vulnerabilidade específica ao HIV e que são consideradas populações-chave. E agora vamos falar delas. Homens que fazem sexo com outros homens, aí se incluem a população gay, mas não é só a população gay que constitui o homem que faz sexo com outro homem. A gente entende dessa forma que as pessoas, eh, não precisam necessariamente fazer uma descrição de sua orientação sexual para explicar determinadas práticas, elas podem acontecer em diversos contextos diferentes. Tem a população trans, principalmente as mulheres trans, que têm aí muita vulnerabilidade ao HIV em função de toda a marginalização compulsória e a dificuldade de acesso a direitos básicos. A gente tem a população mais jovem, né, então quanto mais jovem a população, mais risco vai ter, porque ainda não teve acesso à informação de forma de qualidade, de forma adequada, ainda não conseguiu, ter as experiências sexuais que gostaria de ter e por isso tem aquela ansiedade, né. E eu acho muito importante a gente dizer que o jovem ele não se infecta mais por causa da falta do medo do que aconteceu lá na década de 80, né, que eu vejo gente falando isso, eu falo assim: "Não, gente, o medo não educa. O medo não educa ninguém. O que acontece". É, a gente fala isso aqui também, a gente repete quase todo episódio É. isso também. O medo não educa. Então não há a necessidade, né, de se fazer essa associação entre os primeiros anos da AIDS e aquela dor toda que a gente carrega até hoje das pessoas que a gente perdeu. Uhum. Eu perdi amigos valiosíssimos, pessoas que eu tenho saudade até hoje, mas não é essa a lembrança que faz com que eu tenha uma outra atitude em relação ao HIV. Não é isso. O que faz eu ter outra atitude em relação ao HIV é entender que vírus não escolhe ninguém. É que Sim, vírus é um componente biológico que vai se associar a outro componente biológico em função da sua perpetuação da espécie, né. Então ele vai encontrar um hospedeiro, exato. e aí se esse hospedeiro encostar em outro hospedeiro que seja interessante, ele vai para lá.
E é isso que o vírus faz, né. Então ele não vai escolher as pessoas pela orientação sexual, pela identidade de gênero ou qualquer outro tipo de coisa. O mesmo também se dá em função do quanto a nossa sociedade, tem dificuldade de desassociar critérios religiosos e a laicidade do Uhum. Estado. Então, às vezes se usam, determinados discursos para vulnerabilizar ainda mais um grupo que já é muito vulnerável. E aí a gente fica pensando, né: "Nossa, mas que contraditório". Sim, é muito contraditório. Como é que a gente fala, né, de amor e dessa expectativa se a gente faz exatamente o contrário. Então vamos olhar muito mais para o que as pessoas fazem, muito menos para o que elas falam, né, e a gente vai ter uma interpretação mais clara de quais são as nossas dificuldades na resposta ao HIV aqui no Brasil. Ariadne, você inclusive você usou, assim, logo no começo da sua fala, você usou 2 palavrinhas que eu queria chamar atenção aqui e pedir para você explicar para o pessoal um pouquinho, que talvez o pessoal ache que são palavras difíceis, mas que são palavras muito importantes, que são a palavra intersetorial, né, e interseccional, com relação à resposta que nós temos que dar à epidemia de HIV. Você poderia explicar para o pessoal o que seriam essas duas palavras, assim, só para Claro, posso propor. fazer até um exemplo de forma prática. O que que é uma política intersetorial? É uma política que, embora seja uma política de saúde, ela só vai ser efetiva se ela tiver outras políticas agregadas que proporcionem a efetivação dessa política aqui. Então, o tratamento. O tratamento é disponível para todos no Brasil desde 2013. No entanto, quando a gente fala de tratamento para todos, com o SUS do tamanho que é, universal, todo mundo, será que todo mundo vai conseguir acessar? Não. Para isso eu preciso de uma outra política. Eu preciso de uma política de proteção social que vai fazer com que, essas pessoas, né, as pessoas que tenham mais dificuldade socioeconômica tenham algum acesso a benefícios que possibilitem que ela tenha esse acesso à saúde. Então, às vezes, o simples fato dela receber um auxílio para poder pegar condução já foi uma política intersetorial, porque une a política de saúde a uma política de assistência social que é básica. Vale transporte. É muito básico, mas efetiva, de fato, a política de saúde. Né. O mesmo acontece para aquelas pessoas que estão, em insegurança alimentar. Essas pessoas que estão em segurança alimentar, elas não vão conseguir fazer com que o tratamento seja efetivo. Mesmo que ela tome a medicação todos os dias, o fato dela não se alimentar de forma adequada e da quantidade de vezes que precisa se alimentar para esse organismo ter força suficiente tanto para processar, né, e absorver essa medicação de forma adequada, quanto para ter a resposta adequada também dentro do organismo, não vai ser efetivo. Então, intersetorial significa isso. É compor políticas públicas a partir da lógica intersetorial, é compreender que nenhuma política pública se efetiva se a gente tem uma desigualdade que impede todas as pessoas de acessarem. Então, a gente precisa ter um olhar equitativo, a gente precisa olhar para essas pessoas, quem foi que foi deixado para trás e por quê. E aí, a partir disso, criar outras políticas que promovam essa que a gente já tem e que deveria ser para todos. Então isso é intersetorial. Interseccional, a gente está falando de um outro aspecto da vulnerabilidade humana, né. A vulnerabilidade humana, ela também é interseccional, o que é diferente de intersetorial. Quando eu falo de intersetorial, eu falo de compartimentação de uma política pública que pode ou não ser efetiva, né. Agora, quando eu falo de interseccional, eu falo das múltiplas vulnerabilidades que a gente pode ter em função de vários aspectos. Se eu olhar para o aspecto do estigma hoje, eu vou entender que o estigma ele tem 3 esferas importantes onde ele se efetiva. A esfera individual, que é em função de tudo que eu ouvi na minha vida, eu fui criada por uma família que é muito conservadora, que tem alguns aspectos que até hoje me machucam, né, porque existe uma coisa assim de: "Ah, não tenho marido", ou sabe aquela coisa da validação em função do homem ou da então tem um aspecto que pode ser cultural, que pode ser geracional, que pode ser individual,
E tudo isso vai gerando estigmas. Essa pessoa vai produzindo esses estigmas internalizados dentro dela. Isso vai afetar ela na forma como ela se relaciona com o mundo à sua volta, vai afetar ela na forma como ela também busca soluções para os problemas da própria vida. O estigma estrutural, né, a discriminação de forma estrutural, é quando a gente percebe que um sistema todo foi criado sem pensar na gente. Aí isso remonta também à ideia de injustiça epistêmica. A medicina ela foi criada por pessoas que não tinham os mesmos problemas das pessoas que recebem os cuidados oferecidos pela medicina. Então existe uma injustiça epistêmica sim, porque elas nunca contribuíram para a forma como elas eram cuidadas. Isso se reflete na maneira como as mulheres negras foram tratadas também, violência obstétrica e diversas outras violências que a própria medicina, que se destina a cuidar de pessoas, acabava reproduzindo, de uma cultura que validava isso, né. Então, o que era uma coisa que poderia ter gerado um estigma internalizado, no campo do subjetivo, vai para o campo da estrutura, ou seja, o estigma se torna estrutural. E também tem o programático, que é aquele que se efetiva, né, no cotidiano, na vida, no dia a dia das pessoas. E isso fica óbvio quando se vê a taxa de desemprego, né. Para qualquer população tem um número específico, para a população trans tem um número muito maior. Então, a gente sabe o quanto é mais difícil para determinadas populações ter minimamente acesso à garantia de direitos fundamentais. E isso tá a interseccionalidade. Legal, legal. Nossa, deu para super entender. Acho que o pessoal vai adorar. Eu acho que assim essa visão é super importante. Até lembrei enquanto você falava do intersetorial. Aqui no Paraná a gente conseguiu recentemente, o ano passado, conseguimos ampliar o passe livre para todas as pessoas vivendo com HIV, inclusive as que estão indetectáveis, porque antes era só para quem estava em atendimento de hospital dia. Então agora a gente conseguiu uma ampliação. Isso é uma conquista bem importante, né? Porque a gente sabe que tem pessoas que precisam dessa forcinha, né? Então a política é importantíssima e eu achei bem legal essa tua explicação. Se a gente falar um pouco das metas do UNAIDS, né? Não sei se são do UNAIDS ou da ONU, 95, 95, 95, para o controle da epidemia de HIV e AIDS no mundo, o Brasil tem progredido, né, em alguma medida. A gente viu que na parte do diagnóstico, né, progrediu um pouco, mas ainda tem uma parte aí, como você explicou no começo da nossa conversa, que precisa avançar um pouco mais, né? Você acha que essa dificuldade de avançar tem a ver com essa dificuldade de colocar políticas intersetoriais na prática, assim, e interseccionais, pensar a política de resposta ao HIV de uma forma mais intersetorial e pensando nessas desigualdades também? Você concorda comigo ou não? Absolutamente, e posso acrescentar que, em função de nossa história, a gente precisa olhar para o que ficou de verdade dado na nossa cultura. A gente tem que entender que o Brasil já existia, ele nunca foi descoberto por ninguém, né, ele já existiam índios, então é a mesma coisa, você acha uma coisa na rua, se essa coisa tem dono, ela já era, então não dá para achar, certo? Então esse é o primeiro ponto. Segundo, depois do processo colonizatório que vivencia o Brasil, a gente vivencia também um processo de desculturalização da cultura vigente para um outro tipo de cultura que veio com o processo de catequismo, né. Então, aí a gente tem alguns missionários que vêm e trazem para nós o patriarcado. Aí não o suficiente, né, de trazer o patriarcado para o Brasil, o que já começa a violência baseada em gênero e começa também a a hierarquização dos corpos indígenas para
para né, para o lugar de serviço, para o lugar de subalternização, né, e até escravidão, também há o processo de captura dos negros na África, que são trazidos para o Brasil para ajudar a construir o Brasil, né. Ajudar, mas eles nunca tiveram o crédito disso. Aí essa é a grande questão. Aí a gente começa a formar um país inteiro a partir de uma lógica o quê? Discriminatória e violenta. E o que que a gente tem de problema? É que essa discriminação, essa violência nunca foi combatida de forma séria, e aí o que que acontece? Essas pessoas, elas estão à margem, elas estão à margem do direito. Então, em função da violência baseada em gênero que o patriarcado traz para uma sociedade e do racismo que é instituído a partir desse processo colonizatório que escraviza o diferente, a gente continua perpetuando uma cultura de quem merece e de quem não merece cuidado. De quem merece e quem não merece política pública, de quem merece e não merece o reconhecimento enquanto humano. Essa é a questão mais grave. E ela não é do governo, ela é da sociedade. Ela é nossa, ela é individual, ela é de cada um de nós. Enquanto a gente ainda estiver olhando para qualquer que seja o outro indivíduo e achar que ele tem menos direito do que nós, temos um problema grave, temos um problema sério. E esse problema precisa ser visto. Outro ponto muito importante é que é claro que todo o processo de estigmatização vai ser fomentado em função de manter, né, os privilégios de quem os tem, né? Quem tem privilégio quer manter os privilégios que tem. Mas quem nunca teve? E quem nunca teve privilégio? Como é que a gente faz para essas pessoas simplesmente poderem participar da sociedade como a gente participa? Então, esse é o ponto. Enquanto a gente não tiver uma conscientização da nossa sociedade, as políticas públicas vão ficar mais difíceis de serem efetivadas, porque a Constituição brasileira é um dos documentos mais lindos que se pode ter sido escrito, né? A Constituição brasileira, o próprio SUS. O SUS no papel é a coisa mais linda do mundo. Ele é criado com esse olhar. Mas será que todo profissional de saúde, todo enfermeiro, toda recepcionista, todo segurança, será que eles entendem o significado que é atender ali no SUS? Porque é individual, é no campo pessoal que a sensibilização precisa acontecer. Porque a política pública, ela pode existir no papel e pode ser linda e pode estar perfeita, e a gente pode até criar programas muito eficientes, mas ele vai ser executado por pessoas. Como essas pessoas pensam? De que forma o pensamento dessas pessoas pode ajudar ou atrapalhar a efetivação dessa política? E aí a gente tem que usar casos concretos. É importante que a gente use casos concretos, né? Então, por exemplo, se a gente tem uma pessoa trans que vai buscar um serviço de saúde, aí ela vai chegar lá no serviço de saúde e primeira coisa que ela faz eu queria falar", aí a pessoa já interpreta, é pessoa trans, eu já vou encaminhar ela lá para o DST-AIDS. Tipo assim, como se ela não pudesse ter dor de cabeça, dor de barriga ou dor no dedão do pé. O único problema é que ela pode ter AIDS, então leva ela para lá. Esse é o primeiro ponto. Segundo, aí ela chegou lá no serviço de HIV/AIDS e o problema dela era só uma dorzinha no dedão do pé, talvez ela precisasse de podólogo, mas ela é atendida por uma pessoa que vai errar o nome social dela, que vai ficar tratando ela constantemente por um gênero que ela não se identifica, que vai fazer com que ela se sinta envergonhada do que ela foi fazer no hospital simplesmente por chamar o nome dela publicamente para todo mundo ver. E eu não tenho outra justificativa para isso senão a perversidade humana. Não está no documento de nenhum, né, de nenhum protocolo clínico e diretriz terapêutica essas coisas, mas elas fazem parte da natureza humana que infelizmente ainda precisa ser bastante trabalhada, né. Enquanto a gente não tiver uma sociedade atenta, né, à responsabilidade individual de fazer um mundo melhor, a gente ainda vai querer ficar colocando na conta do Estado tudo que tem que ser feito. Mas acho que a mudança principal porque o Brasil está muito no caminho certo.
e a mudança principal ela tem que acontecer também no nível individual. Inclusive, é interessante a gente pensar que as políticas públicas podem ser pensadas pelas pessoas que são usuárias, né? Com a participação dessas pessoas, né? Para que elas sejam desenhadas de uma forma mais democrática e que reflita um pouco mais a realidade das pessoas, né? E não de burocratas apenas, enfim. Eu acho bem interessante quando você traz esses exemplos assim concretos, né? Porque às vezes o programa foi desenhado e é lindo, mas lá na ponta esbarra numa pessoa que não recebeu a formação adequada ou que, enfim, ou até por má vontade às vezes mesmo, né? Enfim, é difícil. Mas a gente vai avançando aos poucos, né? Eu acho. E me diz uma coisa, o que você acha com relação à população LGBTQIA+. É uma pergunta que sempre me fazem aqui no podcast. Os ouvintes mandam essa pergunta sempre, assim. Por que a gente, apesar de todos os avanços, a nossa comunidade ainda está vulnerável, né? É uma das desproporcionalmente vulnerável à epidemia de HIV. Você acha que tem a ver com essa resposta à epidemia que ainda pensa pouco na nossa população? Vamos pensar porque tem camadas, né. Tem várias camadas, então vamos pensar na primeira camada. Por que que a população, principalmente a população de homossexuais, foi tão discriminada naquele momento dos anos 80, que a AIDS foi chamada de câncer gay, que, até a gente tinha nome, né, GRID, era então, enfim, tanto aqui no Brasil quanto nos Estados Unidos, sempre houve uma tentativa, eh, é importante dizer isso, né, há uma tentativa de culpabilizar e de vetorizar o vírus numa determinada população que eu acho que é melhor de ser demonizada e usada politicamente. Importante dizer isso. Por quê? Porque a sexualidade é o exato oposto que a gente tem quando a gente pensa em economia sexual, quando a gente pensa na forma como as famílias estão estruturadas, elas estão estruturadas dentro de uma lógica para que o pai e a mãe sejam as pessoas que vão oferecer para esses filhos a segurança e vão fazer a continência. Aí eles estão dentro de uma relação heterossexual, certo? A gente não sabe dos meandros e nem das intimidades desse casal. Mas esses filhos têm os pais como educadores. Esses pais, eles vão entender qualquer que seja a situação que vai acontecer com os filhos? Não, não. Eles têm acesso à informação? Olha, a sexualidade do seu filho pode não ser assim. É porque heterossexual nunca se questionou, né? Ai, meu Deus, eu não posso estar sentindo isso, eu tô gostando de menino. Como se fosse, né? Não fala isso. Não. Isso vai acontecer na cabeça dos jovens LGBTs, que vão se questionar, porque o único modelo que tem é um modelo heterossexual. Isso vai acontecer porque na escola não tem educação sexual nas escolas, então o que que vai acon não elas não vão ter acesso a esse tipo de informação, não vão falar sobre preservativo. Numa relação homossexual, por exemplo, não tem que falar de evitar a gravidez, evitar a gestação ou de planejamento familiar, não da mesma forma. Só que toda a informação que eles têm está relacionada a um grupo que não lhes pertence, essa informação não serve. E a sexualidade dela é vista tanto como um problema, que ela vai precisar começar essa sexualidade no escondido. E no escondido, claro que não tem prevenção. No escondido, claro que você não tem estratégias perfeitas. Hoje em dia, qualquer menina de 12, 13, 14 anos vai ter uma consulta médica com a ginecologista e vai ter pelo menos vai passar pela avaliação, se vai precisar tomar um contraceptivo, como que vai ser feito. Algumas delas podem ser acompanhadas pela mãe, outras vão sozinhas. Isso existe.
para um modelo, para um formato, que é o formato heterossexual. Agora, quando é que a gente ouviu falar: "Olha, procure o seu médico para falar se você é gay e vai começar a sua atividade sexual, você precisa conversar com o médico para falar sobre os métodos preventivos e tá-tá-tá". Não vai acontecer, isso não vai acontecer na televisão, isso não vai acontecer em lugar nenhum. Inclusive, Ariadne, você falando, me lembrei de um caso de um rapaz de 16 anos que eu acolhi, que a gente teve o diagnóstico de HIV e ele me disse: eu sabia os métodos de prevenção, mas eu achava que era só para relação heterossexual. E aquilo eu fiquei assim espantado na hora, mas depois eu fiquei pensando, mas realmente, né? Ele falou na escola só se falava sobre um homem, uma menina e um menino, não se falava em dois meninos. E também não se fala de outras possibilidades de sexo, né. E aí, então, existe uma vulnerabilidade específica, que é uma vulnerabilidade programática mesmo, né, que é em relação a quais são as atividades sexuais que correm mais risco. Então, entre todas elas, se a gente for olhar para as penetrativas, né, então, sexo oral, risco baixo, sexo vaginal, risco médio, sexo anal, risco alto. Também não é informado, sabe. A gente não fala que existe a possibilidade de prazer e sexo, mas no final das contas vai fazer. Com informação ou sem informação, as pessoas vão transar. Tanto tem um déficit de informação sobre essas coisas que o episódio aqui do nosso podcast que mais tem audiência de todos, desde nas 3 temporadas, é o sobre sexo anal. Não sobre sexo anal, aliás, deixa eu reformular. É sobre saúde anal, né? Sobre, enfim, que a gente fala sobre essas questões, sobre sexualidade, mas também falando sobre o prazer do sexo anal, enfim. E é o que mais tem audiência, assim, é disparado. Ele foi da primeira temporada e ainda o pessoal escuta. Porque a gente não fala, né, na política, nem na educação, nem na escola, nem os médicos, né? Eu me lembro agora de um ex-namorado meu que teve que explicar para o urologista o que era o ativo, o que era o passivo, assim, quando ele me contou, eu dei risada, porque eu achei aquela situação cômica, mas é um pouco, se você pensar bem, não é nada cômico, né? É um pouco absurdo até, porque o urologista deveria saber, né, para atender todo tipo de pessoa, e não só um homem heterossexual cis. Mas vamos para terminar agora, conta um pouquinho pra gente, então, é, quais seriam assim, como você vê as soluções e estratégias que poderíamos implantar aqui no Brasil, pensar, né, talvez, porque implantar é uma segunda etapa, mas para melhorar a resposta que a sociedade dá e que o governo dá, os governos, né, nas 3 esferas, dão para a epidemia de HIV. O que você acha que poderia ser sugerido, por exemplo? Várias. Tem algumas soluções que são muito simples e que vão fazer toda a diferença. A primeira delas é contabilizar pessoas trans e pessoas homossexuais dentro do censo. A gente precisa saber quem são essas pessoas, onde elas estão, qual é a vulnerabilidade que elas têm, para poder realmente ter recurso específico destinado para políticas de equidade. Segundo ponto, né, além de contar, porque quem não é contado para os dados não existe. Então, enquanto a gente não tem dado, essas pessoas não existem, elas não vão ser pensadas de forma a construir políticas públicas para elas. Né? As poucas políticas públicas que tem são baseadas em estudos que foram feitos por pesquisadores independentes. Então, a gente precisa, sim, de dados nacionais. Esse é o primeiro ponto. O segundo é, a gente já teve algumas experiências fantásticas, uma delas é o Bolsa Família. O Bolsa Família, ele faz essa redução da desigualdade, querendo ou não. Por que que ele precisa estar associado a alguma outra coisa? É importante que esteja, porque aí a gente faz o manejo de contingência. É como se você estivesse oferecendo algo de bom
pra pessoa ter feito pela pessoa ter feito algo que é bom para ela. Então, colocar os filhos na escola é bom, então você tem como ser beneficiado por isso. Por que que é importante políticas sociais dessa forma? Porque todo mundo, deve ter sofrido bastante, né, pra ir pra escola, aquela coisa assim, a mãe brigava, né: "Menino, vai pra escola, vai lá, nã-nã-nã". Ninguém precisava me mandar ir pra escola não, eu ia. O problema é que lá eu era espancada, eu sofria violência sexual no banheiro, eu passava diversos tipos de humilhação, até chegar ao ponto de aos 13 anos de idade, eu ter que sair e largar os estudos, porque eu fui espancada na porta do colégio e nem o diretor da escola foi me socorrer. Esse é o nível que a gente tem de desigualdade, de diferença. Enquanto uns tem que sofrer umas bronca, né, vamos dar uma bronca no filho para ele ir na escola direito, outras pessoas, por mais que queiram ir, não podem. É esse o ponto. Então a gente precisa de políticas públicas como essa, como foi o caso do Transcidadania em São Paulo, que desde o lançamento aumentou a escolaridade, o nível de escolaridade de pessoas trans. Essa é a forma como a gente faz uma mudança de perspectiva na população que está mais vulnerável. É oferecendo exatamente aquilo que, por conta de toda a discriminação e de todo o estigma que essas pessoas carregam, lhes é negado. Todas as políticas públicas que tiverem esse efeito, elas vão ser efetivas e elas vão trazer a gente para um outro lugar. Então é muito importante que a gente pense políticas públicas que vão combater as desigualdades, porque elas automaticamente vão aumentar aí a efetividade dos programas de HIV/AIDS. Quando eu falo assim: "Ai, nossa, não falou nada de programa de HIV/AIDS, não falou nada de novas medicações, não falou nada", porque a gente já tem avanços biomédicos, a gente tem, um tratamento disponível para todos, a gente tem o SUS que, né, é para todas as pessoas. O que que falta? Falta é, de verdade, assumir que todas as pessoas fazem parte dessa sociedade que a gente chama de nossa. Eu ia dar um exemplo, assim, apesar de todos esses avanços, eu sempre conto aqui, já contei várias vezes, que eu sou coordenador de uma roda de conversa de pessoas vivendo com HIV. E o ano passado, não, em 2019, antes da pandemia, a gente teve alguns casos de pessoas que não aderiram ao tratamento antirretroviral por motivos diversos. Então, a gente tinha pessoas que não tinham dinheiro para chegar até o serviço de saúde, pessoas que não tinham dinheiro para pegar o remédio, pessoas que não tinham comida, então aí não conseguiam tomar o remédio porque não tinham comida. Então não era só uma questão de da gente debater ali na roda de conversa a discriminação ou o estigma internalizado. A gente tinha demandas ali que eram estruturais, que eram, né? Então eu acho que é nesse nível que a política pública tem que entrar, porque a gente, enquanto sociedade, às vezes não tem perna para. Então, era só o exemplo, né? Que apesar dos avanços, ainda falta. O que está faltando? Parece que é uma resposta, talvez que seja a resposta intersetorial, não só na saúde, mas também na proteção social, né? Eu acho que não só a resposta precisa ser intersetorial, como também a gente precisa levar em consideração que essas coisas existem, porque a gente tem a mania feia, né, de não olhar. Quando você está passando pela rua e tem uma pessoa em situação de rua dormindo no colchão ou só com cobertor em cima dela, o que que você vai fazer? Você vai olhar para ela, como você olha para o outro transeunte que está vindo na sua direção? Não, você vai negar, você não vai olhar para ela. Se você viu, você vai fingir que não viu. E não é porque você tem medo que essa pessoa peça dinheiro, é porque a gente tenta negar. Então a gente tem que parar de negar que a nossa sociedade é desigual. A gente tem que parar de negar
A gente tem que parar de negar o direito de pessoas trans, por exemplo, de amarem. Qual é a vergonha de apresentar uma pessoa trans como namorada? Por que que a gente ainda tem, principalmente na comunidade LGBT, homossexuais que não levam pessoas trans para casa? Porque como é que vai ser se a pessoa me vê no elevador com ela? Então, a gente tem que amadurecer enquanto sociedade. As políticas públicas não vão fazer isso sozinha. Realmente. Não é só o governo que, né, que vai resolver nossos problemas. Tem que começar por cada um de nós, né? E tudo começa parando de dar a importância que a gente dá para o ter e passando a se importar com o ser. Pessoas que são quem são e são felizes por ser quem são, dificilmente vão se importar ou vão atrapalhar as outras. É aquela coisa, né? Quando a pessoa tá feliz, ela não se preocupa com quem o vizinho tá transando, né? A minha avó já falava isso. Enfim. Ariadne, eu queria te agradecer muitíssimo pela aula que você deu aqui para os ouvintes, para mim. E queria deixar o microfone aberto para você falar o que você quiser. Se você quiser mandar um recadinho para o pessoal, quiser passar, por exemplo, alguma rede social, algum contato, sinta-se à vontade aqui, tá bom? E agradecer novamente, assim, eu adoro conversar com você, espero que a gente se veja frequentemente. Muitas mais vezes, quando você quiser. É uma honra ter sido convidada mais uma vez para estar aqui contigo. Adoro você, Guto. Acho que você faz um trabalho excepcional, incrível. E acho que é isso. A gente precisa fazer mais disso. A gente precisa criar mecanismos de comunicação com a sociedade como um todo que informem. A sociedade já recebe fake news demais. A sociedade já recebe muita informação falsa. Então a gente precisa também ocupar esse espaço da das redes sociais, da internet, da mídia, de todos os tipos de mídia, com informações que vão realmente oferecer esse acesso aos direitos humanos. Então, parabéns pelo trabalho que você faz, muito obrigada mais uma vez, e para aqueles que quiserem sigam aí @UnidesBrasil, os nossos, enfim, a gente sempre está divulgando coisas interessantes, também no nosso site, unides.org, e enfim, encontre-nos no Twitter, em todas as redes sociais. Então tá bom, né? Então um beijão, Ariadne, e até mais. Beijo. No Viveração Podcast, discutimos saúde, sexualidade e cidadania, com foco em homens gays e outros homens que fazem sexo com homens. Nosso objetivo é promover informações corretas e baseadas na ciência, incentivando o autocuidado e elevando a autoestima das pessoas vivendo com HIV, AIDS e da comunidade LGBTQIA+. Agradecemos a todos os ouvintes por se juntarem a nós nessa jornada de inclusão e respeito. Conecte-se conosco em nossas redes sociais para falar com a equipe, tirar dúvidas e fazer sugestões, e construir com a gente um mundo mais igualitário e saudável. O Viveração Podcast é um projeto do Coletivo Viveração, em parceria com a RNP+ Curitiba e com o apoio do Fundo Positivo. Temos também uma campanha de financiamento coletivo para o Viveração Podcast. Precisamos do apoio de vocês para impulsionar nossas redes sociais e levar informações de qualidade para mais pessoas. Contribua no Apoia-se, apoia.c/viveração, sem tio e sem cedilha, ou por meio da chave Pix, viveraçãopodcast@gmail.com, também sem cedilha e sem tio. Juntos faremos a diferença. Obrigado por nos acompanhar e até o próximo episódio. Equipe de produção: Augusto Mena Barreto, jornalista, historiador, coordenador de projeto, apresentador do podcast e ativista. Breno Gonçalves,
graduando em Ciências Biológicas e pesquisador em HIV/AIDS e direitos LGBTQIA+. Guilherme Mendes Muniz, especialista em edição de áudio e responsável pela produção técnica. Matheus Freitas, estudante de letras e locutor das vinhetas de abertura e encerramento. Breno Otávio Camargo, designer e fotógrafo.